Desde que foram publicados os trabalhos de MitraClip em insuficiência mitral funcional, os pacientes do perfil COAPT Trial apresentavam grande redução de mortalidade. Mas será que esses achados se manteriam ao longo de 5 anos? E o que aconteceu com aqueles pacientes que ficaram em tratamento clínico nesse mesmo prazo? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Quando o COAPT foi publicado, muita coisa mudou no mundo das doenças valvares, principalmente sob o espectro de intervenção. É bem verdade que o impacto inicial não foi tão bem compreendido como deveria ter sido, e muitas indicações inadequadas de implante de MitraClip começaram a surgir, muitas das vezes por desconhecimento técnico puro do profissional que estava conduzindo o caso. Com as grandes comparações fisiopatológicas que surgiram com o trial MITRA-FR também publicado, passou-se a conhecer melhor as respostas adaptativas dos ventrículos e a indicação passou a figurar inclusive nas diretrizes mais importantes sobre o tema. Como tudo na cardiologia intervencionista, determinados procedimentos necessitam sim de tempo para maturarem seus resultados iniciais e provar que os benefícios encontrados nas primeiras publicações são duradouros e causam real impacto na vida dos pacientes. Semana passada, em uma publicação do American College em 2003, conhecemos os resultados de 5 anos da evolução dos pacientes do COAPT e os achados são muito interessantes. Para estarmos no mesmo momento dessa discussão, o COAPT Trial avaliou a evolução de pacientes que apresentavam uma insuficiência mitral de etiologia funcional por dilatação ventricular e redução da sua fração de ejeção. Desses pacientes, um grupo foi submetido a um tratamento clínico otimizado, incluindo todas as possibilidades disponíveis, como ajustes de doses de medicamentos e até mesmo ressincronização, quando indicado. O outro grupo foi submetido ao mesmo tratamento, só que associado a reparo mitral transcatéter com implante de MitraClip. Ao final de 2 anos de seguimento, o grupo tratado com MitraClip apresentou menor mortalidade e menor sintomatologia. Agora a questão central é: será que depois de 5 anos, esses resultados seriam de fato mantidos? O desfecho avaliado, internação hospitalar, praticamente se manteve nos mesmos níveis, com redução de 47% no braço de pacientes que se submeteram ao implante do dispositivo, adicional ao tratamento clínico. Lembrando que os resultados de 2 anos apresentavam 49%. Quando avaliado mortalidade, a redução foi de 28% em 5 anos, com um NNT de 20, um resultado realmente expressivo quando imaginamos em cardiologia intervencionista. Talvez um dos pontos mais interessantes dessa publicação seja a comparação que podemos fazer em 2 estágios de acordo com o tempo. Evolução do tempo 0 até 2 anos e de 2 anos a 5 anos. Digo isso pois a diferença de mortalidade é bem demarcada na primeira fase de acompanhamento, demonstrado já com os resultados encontrados na publicação original do COAPT Trial. Mas quando observamos o segmento final, temos a impressão de que essas curvas param de se afastar. Elas mantêm-se constantes em relação à sua evolução ao longo do tempo. A grande explicação encontrada para justificar esses achados se dá pelo crossover entre os braços. Antes de 2 anos, o paciente selecionado para tratamento clínico isolado não poderia implantar o dispositivo, mesmo que ele tivesse indicação ou alguém do corpo de investigadores achasse interessante. Mas, depois de 2 anos, caso mantivesse-se muito sintomático, ele poderia sim migrar e implantar o dispositivo MitraClip. Avaliando esses que realizaram o crossover, vemos uma mudança grande na curva de mortalidade, exatamente como nós poderíamos ver na publicação inicial, com expressiva redução da mortalidade e sintomatologia. Embora os dados do COAPT sejam espetaculares, observando a totalidade em 2 anos de acompanhamento, os pacientes que ficaram no braço de tratamento clínico isolado tiveram uma sobrevida de apenas 50%, demonstrando a gravidade e prognóstico negativo dessa associação de queda na fração de ejeção e insuficiência mitral de etiologia funcional. Uma observação interessante que pode ser tirada desses achados é que, mesmo com alguma razão impeça o paciente de implantar o MitraClip, em determinado momento, o implante a posteriori ainda mantém bons resultados e poderia sim ser uma terapia interessante, mas vale lembrar que o risco de evolução para óbito nessa fase existe e não pode ser de forma alguma ignorado. O uso das novas classes medicamentosas aprovadas para tratamento da insuficiência cardíaca também foi incorporado ao longo do acompanhamento, e os dados encontrados não permitem entender se isso teve algum impacto ou não nos resultados observados.
Em resumo, temos que, em casos selecionados de acordo com a correlação da regurgitação e do ventrículo esquerdo do paciente, o uso de mitraclip após doses otimizadas de tratamento clínico pode ter impacto positivo em sintomas e mortalidade em acompanhamento de 5 anos. A partir do momento que vemos o implante do dispositivo, as curvas de sobrevida se distanciam bastante, mas trata-se de uma doença com elevada letalidade e com prognóstico, mesmo assim, desfavorável. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do Devolve Club. Dê sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.